A Câmara dos Deputados, ela deve votar nesta semana ainda a urgência para o projeto de lei do deputado da Vitória do PP do Espírito Santo, que garante o direito de o passageiro levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. Pela proposta, as companhias serão proibidas de oferecer tarifas que incluam ou limitem o direito do passageiro de levar gratuitamente a bagagem de mão. Pois é, na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, usou as redes sociais para mandar um recado para as companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. Segundo ele, abre aspas, a Câmara não vai aceitar esse abuso. Fecha aspas. Mota também afirmou que o consumidor vem em primeiro lugar. Pois é, Mota não divulgou a data em que será pautada a urgência do projeto. O PL tem o objetivo de assegurar que os passageiros aéreos possam levar uma bagagem de mão e um item pessoal em voos domésticos e internacionais operados em território nacional. Isso sem custos adicionais, né, gente? Pois é, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, já possui uma resolução que estabelece o direito, dos passageiros de transportarem aí de graça uma mala de mão de até 10 quilos, desde que respeite os limites de dimensão e também de segurança operacional. Segundo o projeto do deputado da Vitória, a cobrança adicional pela mala de mão constitui uma prática que fere os princípios da transparência e da boa-fé nas relações de consumo. Isso porque retira um direito que sempre foi reconhecido ao passageiro e transforma um serviço essencial em produto opcional. O projeto assegura ao passageiro de voos domésticos e também internacionais operados por companhias aéreas, quando parte da viagem ocorrer em território brasileiro, o direito, portanto, de transportar bagagem de mão sem cobrança adicional. O consumidor poderá, no caso, levar uma bagagem de mão dentro dos limites regulamentados pela ANAC e um item pessoal, como bolsa, uma mochila, uma pasta, Todos esses itens aí observando os limites de peso e dimensão estabelecidos pela autoridade reguladora. A cobrança só vai ser permitida quando a mala exceder os limites de peso ou dimensão pré-estabelecidos. A Latam iniciou a cobrança em rotas internacionais, enquanto a Gol também deve adotar a medida. As empresas justificam a mudança, afirmando que outras companhias internacionais de baixo custo que operam no Brasil já fazem essa cobrança. Pois é, sobre este assunto há uma expectativa muito grande, Ana Paula? Alguma novidade sobre este tema por aí em Brasília? Não, Síria, por enquanto ainda não tem nenhuma novidade. A expectativa é de que a Câmara analise a urgência do projeto nessa semana, ou seja, dispensado aqueles ritos de a proposta ser analisada por uma comissão, ter audiência pública, ou seja, todos esses ritos serão suprimidos e ela vai direto para o plenário. Então, o que eles vão votar nessa semana é isso, a urgência para que a proposta vá direto para o plenário, mas também não tem nenhuma data nem para a urgência e nem para a votação do projeto em si. Mas a gente vê essa movimentação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já anunciou que ele tem interesse de pautar isso, e a gente vê também essa movimentação de melhorar a imagem da Câmara, Depois da PEC da blindagem que foi aprovada, aquela proposta de emenda à Constituição que dificulta a investigação contra parlamentares, foi aprovada na Câmara, depois derrubada pelo Senado. A imagem da Câmara ficou muito ruim na sociedade, Então, o presidente da Câmara tem buscado pautas mais populares para melhorar essa imagem, aprovou já a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e agora ele definiu que essa questão da cobrança da bagagem de mão vai ser uma pauta da Câmara, então, provavelmente, ele deve pautar e deve tratar como prioridade na Câmara. Síria, André. Mas, Ana, no Congresso esta semana, uma sessão, portanto, conjunta, entre Câmara e Senado deve apreciar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 e também vetos do presidente da República, a Lei do Licenciamento Ambiental, que foi aprovada lá em julho. Essa sessão ela estava marcada para a última quinta-feira, mas foi adiada por causa desses impasses aí nas negociações. E aí eu te pergunto, Ana, houve alguma evolução nessas discussões em torno desses assuntos depois desse adiamento?
Não, ainda não. O presidente do Congresso, né, que é o senador Davi Alcolumbre, ainda não remarcou essa sessão, mas só para explicar, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela ainda vai ser analisada pela Comissão Especial, pela Comissão Mista de Orçamento, ela ainda não vai para o plenário, ela primeiro vai ter que ter, vai ser aprovada na comissão para depois ir para o plenário. E essa questão, ela está dependendo do governo, o governo precisa, como eu até já comentei um pouquinho antes, precisa cobrir o rombo de 20 bilhões de reais que ele esperava arrecadar com a MP do IOF, que é aquela medida provisória que aumentava tributos de alguns setores, como as fintechs e as bets. Então, o governo ainda não sabe de onde vai tirar esse recurso, então o Senado aguarda o governo conseguir realocar esses recursos para votar na comissão especial, a LDO. A questão dos vetos, provavelmente o Davi Alcolumbre deve marcar uma sessão conjunta, né, do Congresso, tanto para analisar depois o orçamento quanto os vetos. E essa questão dos vetos também ao licenciamento ambiental, o governo está tentando também articular, porque a expectativa é de que ele seja derrotado, e é um momento também muito ruim, né? Prestes à COP30, a gente dá mais esse retrocesso na questão ambiental, porque vai abrir a porteira, né, como os ambientalistas falam, para que vários projetos que degradam o meio ambiente nem precisem de autorização para funcionar, não precisa mais de impacto, de estudo do impacto ambiental. Então, assim, vai ser muito ruim para o governo, e ainda tem nessa semana, o governo até fez esse aceno, já liberou ali a pesquisa lá da Foz do Rio Amazonas, para ver se consegue agradar ali alguns setores e tentar reverter essa situação, mas a gente sabe que a situação é difícil para o governo nessa questão. Síria e André.